Sabe, quando a gente fala de África, a primeira imagem que vem à cabeça é quase sempre a de berço da humanidade. E claro, isso é verdade. Mas essa é só uma parte da história, o comecinho. Hoje, a gente vai ver como o continente é, na verdade, uma fonte cultural absurdamente vibrante que continua moldando o que a gente ouve, o que a gente vê e até o jeito que a gente dança. Vamos mergulhar nessa jornada juntos. E olha, essa citação do nosso material de referência resume tudo perfeitamente. A África não é só um museu de um passado distante. Ela é um epicentro de riqueza cultural que está reverberando agora, nesse exato momento, pelo mundo todo. Mas como é que essa influência aparece na prática? Para entender isso, vamos começar do começo mesmo. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa influência, a gente precisa voltar bastante no tempo. Como será que a criatividade humana começou? Nossa primeira parada nos leva exatamente para lá, para o epicentro da expressão artística, a origem de tudo. Para pensar nisso. Dezenas de milhares de anos, muito antes das pirâmides, antes de existir escrita, nossos ancestrais na África já estavam criando arte. Essas pinturas não são só uns desenhos numa pedra, não. Elas são, literalmente, o primeiro capítulo da história da arte. A prova de que essa vontade de contar histórias com imagens nasceu lá. É uma linha direta que conecta a gente, hoje, a esse passado tão ancestral. Ok, saímos da primeira expressão visual e agora a gente mergulha na expressão sonora. O ritmo é uma linguagem que todo mundo entende, né? E é aqui que a gente vai descobrir como as batidas que nasceram em África viajaram pelo planeta e se tornaram a base, a fundação da música que a gente conhece e adora hoje. E para entender a música africana, a gente precisa conhecer os griots. Esquece livro de história. Eles eram as bibliotecas vivas. Imagina só, carregar a história de gerações, as leis, as genealogias, os mitos, tudo na memória, e transmitir isso através da música. Era uma responsabilidade gigantesca e um poder artístico fora do comum. Esse mapa aqui mostra essa jornada incrível. Começa lá atrás, nas raízes, com os tambores e as histórias. Depois, a diáspora forçada leva esses ritmos para o outro lado do Atlântico. E lá, eles não morrem. Pelo contrário, eles se transformam e dão origem ao blues, ao jazz, ao samba. E essa evolução não parou, não. A linha direta até o hip-hop e o domínio global do Afrobeat hoje, com artistas como Burna Boy. É uma herança sonora que nunca foi interrompida. E isso nos leva a uma pergunta que é fundamental. Com toda a brutalidade da escravidão, do colonialismo, como é que essa herança cultural conseguiu não só sobreviver, mas florescer de uma forma tão poderosa? A resposta está em 3 pilares de uma resiliência, assim, impressionante. Primeiro, a arte virou uma ferramenta de resistência, uma arma. Depois, as mulheres, que foram as grandes guardiões da memória cultural, passando as tradições de mãe para filha. E por último, na diáspora, a cultura não só sobreviveu, ela se reinventou. Ela se misturou com outras influências e criou algo totalmente novo e potente. E, claro, onde tem ritmo, tem dança. Mas na tradição africana, dançar é muito mais do que só se mover. É uma linguagem corporal que conta histórias, que celebra rituais e que une a comunidade. Esse quadro aqui mostra umas conexões que são diretas. Pega, por exemplo, o Juba e o Cakewalk, que são danças que nasceram na diáspora. Os passos super complexos, o ritmo marcado no corpo, eles são, basicamente, os avós do sapateado e, pode acreditar, até do breakdance. A linhagem é super clara e inegável. A gente já viu a influência no som e no movimento. Agora, vamos explorar o impacto visual. E se prepara, porque vamos ver como as formas e a estética da arte africana antiga ajudaram a quebrar todas as regras da arte europeia e criar uma coisa completamente nova. Mas antes da gente chegar na arte moderna, uma coisa tem que ficar muito clara. A África tem uma tradição de arte clássica que dura séculos. Olha a sofisticação dessas esculturas de Nock e de Ife. O nível de detalhe, a expressão, são obras-primas atemporais em qualquer lugar do mundo. E aqui está a virada de chave, a conexão direta. O que é fascinante nesse slide é ver como os princípios da escultura africana, sabe, a abstração, o uso de formas geométricas, o foco na essência e não na aparência, foram exatamente o que artistas como Picasso e Matisse precisavam para conseguir romper com a tradição realista europeia e criar o cubismo. Foi uma inspiração fundamental para essa revolução. Então, tá claro que isso não é uma história do passado, né? É um legado vivo. É uma força cultural que continua evoluindo e influenciando o nosso mundo agora mesmo, de jeitos que a gente pode ver e ouvir todo santo dia.
Quer um exemplo prático? Moda. As estampas vibrantes dos tecidos quente e Ankara saíram da África e simplesmente conquistaram as passarelas do mundo todo. Hoje são símbolos de identidade e de alta costura, usados por todo o mundo, de celebridades a grandes estilistas. E na literatura, aquela tradição dos griots renasce de outra forma. A arte de contar histórias inspirou gigantes como Chinua Achebe, que usaram a escrita para finalmente contar as histórias da África pela voz dos próprios africanos, desafiando as narrativas que vinham de fora. No cinema, a mesma coisa. Cineastas como Ousmane Sembene, que é considerado o pai do cinema africano, criaram filmes que não só contavam novas histórias. Eles desafiavam a própria linguagem do cinema colonial, mostrando para o mundo a complexidade e a força das experiências africanas. Então, a gente termina com essa reflexão. A influência africana não é um capítulo num livro de história, ela está no DNA da nossa cultura global, na música, na moda, na arte. Reconhecer essa herança é o primeiro passo. Mas a verdadeira questão é, o que mais essa fonte que parece inesgotável de criatividade ainda vai revelar para a gente? A jornada de descoberta, com certeza, está longe de terminar.